Olá, é, vamos aqui explicar um pouco sobre nossa metodologia, né, de ensinar português. Eu ensino através de uma fórmula. A fórmula está aí, ó. Termo um, termo 2, termo 3, termo 4. Termo 1, sujeito. Termo 2, os verbos. Termo 3 são complementos do verbos. E o 4 é o advérbios. E dentro do termo um, 3 e 4 vai os adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais, né? E tudo se encaixa dentro dessa fórmula, a estrutura da gramática da nossa língua. Acontece que esses termos na forma direta é assim, um, 2, 3 e 4, mas pode ser 4, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 4, né? 4, 1, 2, 3, pode ser misturado, por isso que se enrola o português, porque a gente lê uma coisa, pelo menos a gente lê e já não identifica o tipo de sujeito. Não sabe onde está o verbo principal. A gente não sabe, né, o que se é adjunto adverbial ou adjunto adnominal, não sabe se é um objeto direto. E como é que a gente vai fazer a interpretação? Não faz. Então, para a gente passar em um concurso, nós temos que saber bem o português, a gramática, bem, porque só a gente ganha 30% das questões com a interpretação que a gente faz com relação ao texto e a pergunta e a resposta. É por isso que eu proponho ensinar dessa forma. Vou ensinar bem mesmo para vocês aprender, né? Então, tire cópia dessa fórmula, tire uma foto, sempre fique com com a fórmula da oração na mão para ir resolver a situação, porque para a gente descobrir um termo, se eu tenho que descobrir um objeto direto, se é objeto direto numa oração, eu vou ter que analisar tudo, toda a oração para acertar. Se eu quero descobrir o sujeito, eu tenho que olhar analisar toda a oração, onde é que está o adjunto, o advérbio, né? Onde é que está o objeto direto, onde é que está o verbo, descobrir tudo para descobrir o tipo de sujeito ainda. Então não adianta. Eu não vou enrolar vocês. Primeiramente, vocês vão ter que aprender todos os termos. E agora eu vou fazer um resumo da primeira aula para vocês, né? Não vou deixar esse vídeo ficar muito longo, não. Aí está, pessoal. Isso aqui é uma oração simples. Quando a oração ela não é simples, tem mais de uma oração dentro de um período, é porque os termos são escritos em forma de orações também, não é? O sujeito é escrito também em forma de oração. Os complementos são escritos em forma de orações. E os adverbiais também pode ser escrito em forma de orações. Lá no nível 2, nível 3, nós vamos ver isso. Nós estamos no nível um de português. E para descobrir, né, para analisar uma oração, primeiramente tem que achar o verbo. Nesse caso, eu estou colocando só um verbo. Estudou, tá aí, ó. Estudou para achar o sujeito simples. A gente pergunta: quem estudou? O aluno. Toda a resposta vai ser o sujeito. Nesse caso, é só o aluno, tá? E o que que tem na fórmula? O 2 é o verbo e o 3 é o complemento do verbo, porque se estudou, estudou alguma coisa. É verbo transitivo direto. E o objeto fica sendo objeto direto, que é o complemento do verbo. Veja lá na fórmula, né? O 3 lá, objeto direto, indireto, agente da passiva, predicativo. E o 4 é junta adverbial, tá aí o português. Eu não coloquei nem complemento nominal, nem adjunto nominal, que vai dentro do um, 3 e 4. Quando a gente for fazer uma questão de português, vocês vão ter, logo que bater o olho num período, já vão interpretar a oração, já vão analisar sintaticamente, morfossintaticamente a oração, saber que palavras são e saber a função de cada termo, né? Mesmo que esteja embaralhada na forma indireta. É aí que é o português. Não adianta você aprender de forma isolada. Sujeito é isso, isso, isso. Objeto direto é isso, isso, isso. Quando bate um período para vocês não vão saber analisar, porque vocês não vão saber quem interfere, tem quem e como é que se acha a função de cada termo. Isso é importante, porque um determina o outro. Aos poucos vocês vão aprendendo isso aí. Então, vejam bem, aí está na ordem direta, e nesse caso aí o sujeito é simples. Ó, um exemplo de sujeito composto.
São dois núcleos, simplesmente. Quem conversava sobre o filho? Sobre o filho é junta de verbial de assunto. Pai e mãe. Dois núcleos. Dois sujeitos da ação do verbo. Então, nesse caso aí, o sujeito é composto. Em caso de sujeito oculto, olha, presta atenção, no concurso pode ser assim, né? Sujeito oculto, pode cair assim, sujeito oculto, sujeito desinencial, sujeito elíptico ou sujeito implícito. Nós vamos entender que é sujeito oculto. Esses quatro nomenclaturas para esse tipo de sujeito. Por quê? Que tipo de sujeito é esse? Dentro do contexto do período, nós sabemos quem fez a ação, mas simplesmente não está escrito na oração, não está na oração. Como nesse caso aí, viajamos ontem à noite. Toda vez que nós vamos achar o sujeito, nós perguntamos antes do verbo: quem viajamos ontem à noite? Quem viajamos? Nós viajamos. Está aí. Pela determinação do verbo mos, sabemos que é a primeira pessoa do plural, nós. Então, nós é um sujeito determinado. Se quando a banca perguntar assim, ó, identifique o sujeito determinado nas respostas abaixo, pode ser oculto, tá? Ou pode ser sujeito simples. Essa é a resposta. Mas sujeito oculto é sujeito determinado. Olha, vocês veem aí que eu coloquei essa oração é feita do 2 e 4. Tem dois adjuntos adverbiais, né? Isso pode ocorrer. Eu estou dentro, colocando dentro da fórmula. E, ontem e à noite determina o verbo, né? Determina a circunstância do verbo, da ação, né? É um termo acessório. Eita, isso aqui sempre cai em concurso, quase todas as provas, né, com relação a índice de indeterminação do sujeito e com relação a passiva, a partícula passiva, né, a passivadora, particular passivadora. Então vamos ver aí, ó. Gente, tem que se aprender isso. Precisa de novos técnicos para a equipe. Cadê o verbo? Precisa. Tem a partícula C? Tem. Pode ser sujeito simples ou sujeito indeterminado. Nesse caso, a primeira aí é sujeito indeterminado, porque vem seguido de objeto indireto, tá? Novos técnicos. Não pode passar para voz passiva analítica. Aí, nesse caso, está na voz passiva sintética. E quando toda vez nessa situação tiver preposição, o sujeito vai ser indeterminado. Agora, na segunda, não tem. Pode já ver que não tem preposição. É um verbo transitivo direto. Ou, nesse caso, o objeto direto passa a ser o sujeito, porque está na voz passiva sintética. E podemos transformar para a voz passiva analítica, provando que é sujeito simples. Como? Como assim? Porque computador antigo é consertado. Ou, e nesse caso também, o verbo concorda com o sujeito. Se fosse computadores antigos, né, são consertados. Então, consertam-se computadores antigos. Na assistência técnica, sempre estou colocando a adjunta adverbial, porque esse período sempre tem adjunta adverbial. E para uma interpretação, a gente tem que descobrir, né, se a gente acha o sujeito, o verbo e o complemento, o que vai sobrar vai ser a adjunta adverbial. Isso aí é importante a gente saber. E aí, vamos lá? Você vê aí que tem situação, está embaralhado isso aí, ó. 1, 2, 3, 4, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Esse é o português. Está na forma simples. Não tem orações subordinadas aí. Mas, mas dentro de um período, sempre a gente vai colocar dentro da fórmula. O período, ele sempre vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Né? O 5 ainda vou colocar, cara, junta, não é junta de verbal. Olha só aí. Vamos rapidamente aí achar o sujeito.
Mas sempre a gente vai atrás do verbo. Verbo. Faz a pergunta antes. Quem vira? Terezinha, isso é o sujeito simples. Agora, para achar o objeto, a pergunta é depois do verbo. O que ou quem? Vira o quê? Onça. Isso quer dizer o seguinte, que né, sempre o complemento, né, vem depois faz a pergunta depois. A resposta é o complemento, nesse caso, objeto direto. De vez em quando é adjunta adverbial de tempo, escrito em grupo nominal. Isso é um advérbio escrito em grupo nominal. Ele tem também escrito em oração que a gente vai ver nas orações subordinadas. E a segunda? De vez em quando já, ó, já adjunta adverbial na frente. Terezinha vira onça. Quem vira onça? Terezinha. E vira o verbo e onça. No final aí, ó. Quem vira onça de vez em quando? Olha só como é que tá, né? De vez em quando fica entre vírgula, porque é uma adjunta adverbial deslocada e está escrito em forma de grupo de palavras. Terezinha, está lá para o final. Então, o sujeito, ele pode estar no início, no meio e no final da oração.